De volta com CJC Mais para todo o Brasil, e neste bloco nós vamos conversar, a gente vai bater um papo aqui muito legal, muito esclarecedor com o nosso convidado do dia. E nós temos a honra de receber Bruno Chagas, ele que é cirurgião bucomaxilar, vai falar pra gente o que um cirurgião nessa área ele faz, o que desenvolve, como que é esse procedimento, vai explicar pra gente tudo em relação a isso. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores, é uma honra estar aqui. Tá? É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, doutor. Então, a primeira dúvida, né, para os adolescentes que estão nos assistindo, as mães, os pais, a família inteira, depois de um feriadão desse, eles perguntam, como assim, cirurgião bucomaxilar? Fala pra gente, doutor, essa área aqui, explica um pouquinho detalhadamente pra gente. A nossa especialidade é uma especialidade odontológica, né, que acomete a parte da correção dos maxilares, né? A parte de tumores de boca, traumas faciais, tá? Decorrentes de acidentes automobilísticos, motociclísticos, né? E além de correções dentárias cirúrgicas, né? Dentes impactados, como eu havia falado antes, cistos, né? Esses tipos de lesões. É uma especialidade um tanto complexa, né? A gente não só age em consultório, também a gente age em hospital, né? Através de emergência, né? Pacientes com acidentes automobilísticos que tenham sofrido fraturas da maxila, fraturas do nariz, tá? Fraturas de mandíbula. Todo esse campo é a área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial, né? Esse nome tão complexo, mas é de uma importância gigante, né, no nosso meio nosso campo da saúde. Perfeito. E, doutor, muitos adolescentes sofrem preconceitos na escola por terem, né, um pouco a gengiva grande demais, que às vezes eles nem conseguem fechar a boca direito. Aí tem uma idade específica, poxa, eu tenho 14 anos, 15, eu já posso fazer essa cirurgia ou não, só quando tiver mais velho? O que acontece com esse tipo de caso, realmente, ainda mais hoje, né, com o aumento da globalização Sim. Em si, né, internet, né, então bullying está aí, bullying existe, né, eu canso de pegar casos de pacientes adolescentes, não só adolescentes, mas jovens adultos e até pacientes acima de 60 anos, que sofrem preconceito por conta da sua deformidade facial, né? Ou dentofacial, que a gente costuma falar. E para esse tipo de tratamento, nem todos os casos são cirúrgicos, tá? Muitos casos são resolvidos através de aparelhos ortopédicos, né, dos maxilares, ou aparelho ortodôntico, né? E normalmente quem indica essa cirurgia é o ortodontista. O paciente que tem essa discrepância, primeiro ele passa por uma avaliação clínica, o clínico indica a avaliação do ortodontista e o ortodontista avalia se está dentro do campo dele somente o tratamento ortodôntico ou se vai realmente necessitar de cirurgia. E se necessitar de cirurgia, aí ele encaminha para a gente pede todos os exames específicos e tudo mais. E tem contraindicação para as idades, assim, 14, 15 anos? Sim. Pacientes adolescentes, né, a gente costuma pedir para poder esperar um pouco, até por causa da fase de desenvolvimento, né? O surto de crescimento do homem normalmente vai até uns 20, 21 anos, tá? E o da mulher de 16 para 17 anos. Então essa é a idade mínima que nós operamos, tá? Agora, a idade máxima não tem, tá? O paciente tem a deformidade dentofacial, a gente faz o planejamento e opera, independente se tem 60. Eu já operei um paciente de 68 anos, né? Que já sofria com essa parte, digamos, complexa, né? De tirar foto em família, né? A pessoa fica... Reuniões sociais, já vinha sofrendo esse complexo, né? Esse tempo todo, e que não conhecia a nossa especialidade, né? Foi conhecer através de um amigo meu que indicou, e quando eu falei para essa pessoa que o caso era cirúrgico, ela ficou super feliz, né? Inclusive eu tô com uma foto dela aí para a gente poder mostrar antes e depois. A gente vai mostrar. É bem surpreendente, assim, né? Uma nova identidade. Que bacana. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos que a gente tem aí para o senhor falar um pouco. E quanto mais novo que esse procedimento, é melhor para a pessoa, dependendo da situação dela, do caso dela? Sim, quanto mais novo essa pessoa for avaliada
e for diagnosticada, melhor para ela. Mas ela consegue fugir da parte cirúrgica, né? Mais conservador, a gente consegue tratá-lo. Tá? Algumas pessoas têm muito medo, né, de dentista. Normal, gente. Quem nunca sentiu medo, né, de ir no dentista e tal? O pós-operatório, doutor, ele leva quanto tempo para eu ficar totalmente recuperada? Tem aí um mês, semanas, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer depois de operar? A gente costuma falar para o paciente que a principal parte, né, é o pós-operatório. A cirurgia pode ter sido linda, pode ter sido muito boa, mas se o paciente não colaborar no pós-operatório, aí o negócio fica um pouquinho mais estranho, né? Normalmente o paciente consegue voltar a ter suas atividades físicas em torno de 45 a 60 dias na atividade física. Mas a mastigação, ela consegue voltar a ter as atividades mastigatórias normais em torno de 30 a 40 dias. Né? Isso se tiver um pós-operatório muito bom. Né? Durante esse período, o paciente fica com a boca literalmente amarrada, né? Com os elásticos ali, perde cerca de 5 a 6 quilos. Sério? Olha! Ela olhou para mim, olha, não estou entendendo. Mas vale muito a pena para o paciente que tem essa deformidade, né, dentofacial, né? Essa deformidade funcional, porque acaba atrapalhando a parte respiratória do paciente. Né? Isso ocasiona também o ronco? Seria um motivo? Sim. Essa é uma outra indicação para a cirurgia ortognática, é a apneia do sono. Né? O paciente está dormindo de madrugada e dá aqueles roncos bem altos, né? Como se tivesse parado de respirar e volta a respirar do nada. E essa é também uma indicação da cirurgia ortognática. E doutor, quando a pessoa ela tem um problema que é visível para as pessoas e ela tem vontade de fazer uma correção, só que ela, talvez por falta de informação, ela não sabe quem procurar, não sabe onde procurar. Como é que a pessoa ela faz para encontrar o lugar certo? Dependendo da situação, como é que ela faz para ter esse acesso? Hoje a internet está muito rica, né? Rica, eu digo, mas bem limitada também, porque tem muita informação falsa, né? Muitas informações divergentes do que a nossa realidade abriga, né? Então, realmente o primeiro contato com esse tipo de paciente tem que ser através do dentista clínico, né? Que é quem vai guiar o paciente para um cirurgião bucomaxilofacial ou para o ortodontista, quem é que vai abrir esse leque para o paciente do tipo de tratamento que ele precisa. Né? Ele vai chegar, então, mas ele pode falar, doutor, olha, eu estou incomodado com essa deficiência, né, que eu tenho, tal, com essa deformidade. O senhor pode me ajudar? Ele pode falar que ele quer. Sim. O que acontece muito também, ao invés dos pacientes irem direto ao ortodontista ou ao cirurgião bucomaxilofacial, o paciente está sentindo muitas dores, né, na região da articulação, tá? Dores de cabeça, cefaleias constantes, dores de coluna, e não sabe de onde que vem esse tipo de dor, né? E acaba procurando o otorrino ou o neuro, né, que também são profissionais habilitados a fazer esse diagnóstico, né, e encaminhar para o especialista. Né? Então, assim, tem diversas portas para que esse paciente chegue até a gente. Né? Mas, fazendo essa ressalva aqui, está tudo interligado. Nessa parte da articulação, normalmente dá em paciente que tem aquela mandíbula muito para trás, né? Porque aí a cabeça da mandíbula aqui também acaba sendo posteriorizada. Então o paciente sente um desconforto nessa área, sente estalos, até zumbido. Eu tenho estalo. Olha aí. Eu lembro que uma vez eu tenho estalo, só que teve uma época que doía. Então, aí eu fui encaminhado para o dentista. Eu falei, dentista com maxilar? E tem tudo a ver. Na época a dentista fez umas correções, porque a minha fechada estava um pouquinho torta. E a dor sumiu. Só o estalo que dói. Dá pra ver, tá aqui. Tem que tomar cuidado pra não sair. Agora, doutor, a nossa produção separou algumas fotos que o senhor trouxe aqui pra gente. E a gente quer ver esse resultado, né? Que é o principal, o antes e o depois. Vamos ver a primeira foto. Nossa. É bem visível. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, né? Em cima a gente consegue perceber, né? Que é o antes do procedimento da cirurgia ortognática. É uma paciente que tinha queixa, que a gente chama do sorriso gengival, né? O que é o sorriso gengival? Quando a pessoa fala ou sorri e a gengiva aparece muito dessa forma. Caramba. Então a cirurgia ortognática,
ela corrige essa parte também, essa deficiência da maxila, né? É um caso que a gente pode até comparar com o nosso querido jogador Ronaldinho Gaúcho, né? Sim. Só que o Ronaldinho, ele procurou outro método, ele aumentou a parte da coroa dentária e diminuiu a gengiva, né? Ou seja, esteticamente ele conseguiu um resultado que ele queria, mas funcionalmente vai continuar a mesma arcada dentária. Eu vi, no caso dele, eu tinha ouvido que ele teria que ter usado o aparelho, né? Antes Um aparelho até de fazer esse ortopédico dos procedimento. maxilares, sim. Nossa. É uma raspagem que é feita, doutor, nesse Nesse tipo caso? de cirurgia? É uma raspagem na gengiva que é feita Não, pra ela aí reduzir nesse o osso? caso específico a gente nem mexe na gengiva, tá? A gente corta literalmente o osso, tá? Da maxila, faz uma impactação nela, né? Levanta ela, coloca as placas de titânio para poder fixá-las, né? Porque não tem como a gente colocar gesso no rosto, então a gente coloca as plaquinhas pelo lado de dentro mesmo, tá? E na mandíbula, nesse caso específico, a gente teve que fazer um avanço da mandíbula, porque ela tinha um queixo bem para trás, né? Então a gente faz 2 cortes aqui, né, na região da mandíbula e avança. E depois coloca mais 2 plaquinhas aqui de cada lado. É uma coisa simples, assim, Bem né? simples, mas- a gente tá assim, ó, olhando pro doutor. Vale Incrível ressaltar que é mesmo. tudo por dentro da boca. Nenhuma cirurgia desse porte fica com cicatriz aparente, porque a gente não mexe do lado de fora. Tudo por dentro da boca. Quanto tempo dura a cirurgia, doutor? Olha, essa cirurgia, dependendo do caso, tá? De 2 a 4 horas, tá? Porque tem casos que você só mexe na maxila, tem casos que você só mexe na mandíbula e tem casos que você faz a cirurgia combinada, que a gente fala, né? Que é mexe em cima e mexe embaixo também. E a pergunta que não quer calar, dói muito? Então, essa pergunta que todo mundo... A primeira coisa que o paciente Dizem que o faz, né? Dizem que na hora, eu acho que o pós, né, que as pessoas começam a sentir as dores, né? O que ocorre nesse tipo de cirurgia? Como a gente mexe muito perto do nervo que dá sensibilidade para a face, né, da parte superior e da parte inferior, é uma defesa do organismo deixar esses nervos sem a sensibilidade, né, que a gente chama de parestesia, que é a dormência da face, tá? Então o paciente no pós-operatório fica com essa região infrapalpebral até a pontinha do queixo e os lábios totalmente dormente. Então o paciente não sente dor. Tá? O que pode gerar um ligeiro incômodo é realmente o pós-operatório, quando a gente coloca os elásticos, né? Que aí pressiona a arcada toda dentária e dá um desconforto realmente na região pré-auricular aqui. Tá? Fora isso, o paciente não sente dor. Né? Esses elásticos, como eu havia falado antes, ficam em torno de 3 a 4 semanas. Tá? E essa dormência, depois que passa a dormência, vai doer? Não, porque essa dormência fica por um bom tempo. Varia de 3 meses a 1 ano e meio até. Se levar um soco no rosto, não vai nem sentir, viu? Pode bater à vontade. Mas também é uma dor, é um sacrifício que vale muito a pena. Vale muito porque a o pena. resultado é sensacionalmente visível, né? Porque isso é uma deformidade, né, dentro-esquelética. Então, como eu falei antes, ela acaba acometendo a parte postural do paciente. O paciente, normalmente, com esse tipo de deformidade, é um paciente que fica muito curvado para frente, né? Ou então ele fica muito assim, para quê? Para compensar fisiologicamente uma forma para poder respirar melhor, para andar melhor, né? Então, essa cirurgia acaba, funcionalmente, ela é muito boa para esse tipo de paciente. Melhora o ronco, né? A mordida fica totalmente certinha. Perfeito, doutor. E no próximo bloco, você continua aqui com a gente, mostrando outros casos e muito mais informação. Então, você aí de casa, não troca de canal, que o CJC Mais vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Olha aí. Já vou avisar que esse desenho foi feito pro Almir. O corpo é dele, tá? Mas eu tô de aparelho, né? Eu já tomei as medidas aqui preventivas para consertar os meus dentes. E a gente foi pro intervalo e a gente mostrou um caso só que o senhor mostrou aqui pra gente. A gente ficou impressionado realmente o antes e o depois da pessoa. E durante aqui os bastidores a gente estava conversando um pouquinho que a maioria das pessoas que procuram são aquelas pessoas que estão com a autoestima lá embaixo, que pensam assim, caramba, será que realmente tem jeito pra mim? Todo mundo fica me zoando, as pessoas às vezes nem conseguem rir direito, não conseguem tirar mais fotos com os parentes, com os amigos, não conseguem arranjar uma pessoa, né, um namorado, porque fala assim, caramba, será que alguém vai gostar de mim desse jeito? Mas existe jeito sim, não é, doutor? Existe. Como a gente falou no bloco anterior.
esse tipo de procedimento tem um caráter funcional, né? Só que hoje em dia, realmente, os pacientes estão procurando mais por conta da estética, né? Tem aquele negócio da selfie, né? Tirar foto em reunião de família, aquela coisa toda. A questão do namorado, né? De ter que ter o namorado ou a namorada do lado, né? Inclusive, essa semana, eu recebi diversas mensagens do Instagram, né, e pelo Facebook de pacientes falando que não tem condições financeiras para poder fazer esse tipo de cirurgia, que sabem que precisam, né, que já pensaram em suicídio, inclusive por isso, de tanto sofrer bullying no colégio, né, ou no meio social deles, né. E lembrando que o SUS oferece esse tipo de tratamento, sim. Que bacana. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem alguns hospitais que disponibilizam esse tipo de cirurgia pelo SUS. Perfeito. Então, Isso é bom saber, né, galera de casa que conhece alguém que precise dessa intervenção cirúrgica, o SUS, ele proporciona. Então, procure informação aí na internet, que daqui a pouquinho também o doutor vai deixar aí os contatos, vai deixar as redes sociais, para você precisar tirar alguma dúvida. Inclusive, se você quiser tirar alguma dúvida aqui com a gente agora, pode mandar aí para o nosso WhatsApp, prestadora 21 99151 5902, é o nosso WhatsApp. Eu tô com uma dúvida, doutor, então eu quero tirar agora, manda aí pra gente, tá bom? Estamos esperando aqui. Perfeito. E agora a gente vai mostrar outro caso que eu quero que você comente aqui pra gente, tá Ótimo, bom? claro. Vamos lá, solta a próxima foto. Meu Deus. Essa é uma paciente. Muda, outra a pessoa. pessoa muda. Sim, completamente. Essa é a paciente do caso anterior, né? Uma paciente de meia idade, apresentava aquele sorriso gengival, né? Que era o que mais incomodava. E acho de grande importância também ressaltar, nesse caso específico, que essa paciente tinha uma dificuldade postural, né? E dificuldade para dormir também. E ela relatou melhora, essa paciente tem cerca de 2 a 3 meses de pós-operatório agora. Ela relatou melhor até dor do nervo ciático, entendeu? Não conseguia dormir direito numa certa posição, agora já consegue, respiração bem melhor, né? Perfeito. E fora a parte estética, né? Que fica outra pessoa. sem né? dúvida nenhuma. Agora eu queria ter uma dúvida também. Isso é de genética, doutor? Sim, tem alguns casos que são genéticos, tá? Outros casos podem ser ocorridos por trauma na infância, tá? Mas realmente a maioria dos casos são de características genéticas. Então vai de pai para filho. Na verdade, até a 11ª árvore genealógica você pode herdar isso. Entendi. Agora vamos ver a próxima foto, por favor. Olha, um rapaz. Isso. Olha o queixo dele. É bem. Doutor, parece que fez a transformação por fora, por incrível que pareça. Parece. Meu Então, Deus. esse é um paciente também que a gente teve que, apesar de ele parecer que tem essa desordem dentro-esquelética somente na parte do queixo, na verdade, se você reparar bem, a principal desordem dele está na parte da maxila, né? Que ele tem uma hipoplasia de maxila. A maxila dele é bem para trás. E o queixo parece que é muito para frente, mas na verdade o grande problema ali está na parte da maxila. Você vê que até quando a gente operou a maxila dele, até o nariz dele mudou, a posição do nariz, você consegue reparar. E nesse procedimento vocês chegam a quebrar alguma coisa do maxilar ou só reposiciona ele? Nós fazemos o que chamamos de osteotomia, né? Osteotomia dos maxilares, que é o corte no osso. A gente precisa cortar literalmente o osso, né, nessa região aqui, para poder movimentá-los, né? Então a gente faz o corte aqui e na maxila a gente faz de uma ponta a outra também, para poder avançar ou botar para cima ou para baixo. Nossa, a ele gente tem assim, né? Dá um... Parece fácil. Eu vou tentar fazer com a Carla. Essa osteotomia, a gente consegue ter uma dimensão, 3 dimensões na verdade, né? A gente consegue mobilizá-lo em 3 dimensões. Por isso que esses cortes são bem necessários. E quando a pessoa sofre só falou a questão dos traumas, né? Eu lembro na época que eu andava de skate em Ralph, eu quase quebrei o maxilar porque eu caí e bati isso aqui na borda da Ralph, lá da pista. Então tem muita gente que sofre esse tipo de trauma e chega a lesionar. Quando tem algum tipo de lesão, o que é feito numa intervenção como essa? Então, um durepox ali? Nesse tipo de situação, se houver realmente a fratura, né, o paciente vai para a emergência, né, ele é prestado a esse paciente os primeiros socorros, né, através do clínico geral. Se houver a fratura, se verificarmos a fratura através de tomografia e tudo mais, a equipe é acionada, né? E, se for necessário,
Se for uma fratura que a gente chama desfavorável, né? É uma fratura que tem que ser operada. Então a gente faz um cortezinho por fora aqui da mandíbula e coloca uma plaquinha também para poder conter aquela fratura até ela se consolidar, né? Se for uma fratura favorável, aí a gente mantém o paciente numa dieta pastosa, né? Não pode mastigar pelo menos umas 3 a 4 semanas aí. Se for necessário, uso de alguns elásticos, né? E a gente espera a consolidação dessa fratura também, mas é um meio mais conservador. Perfeito. Agora, doutor, e aquelas pessoas que têm aí diabetes, que têm aquela pressão alta, não é? Como é que faz esse procedimento? Pode também essas pessoas que sofrem com esses tipos de doença? Sim, sim. São os pacientes mais complexos, né? Então, para fazer esse tipo de cirurgia, o paciente tem que estar extremamente habilitado, tem que estar, que a gente fala, compensado, né? A pressão dele, é um paciente hipertenso, mas é compensado, a gente consegue operá-lo tranquilamente, sem maiores transtornos no pós-operatório ou no transoperatório, então a gente opera. Se a gente observar nos exames pré-operatórios, né, no risco cirúrgico, que tem alguma descompensação, que isso vá dificultar o nosso procedimento ou acaba pondo em risco a vida desse paciente, a gente não opera. A gente tenta compensar esse paciente de alguma forma, né, encaminhando ele para os especialistas do caso, para depois dar início ao processo de pré-operatório e cirurgia propriamente dita. Porque dizem que quem tem diabetes demora mais a cicatrização e tal. Aí as pessoas ficam com medo de fazer. Realmente, isso é uma verdade. Mas isso para o paciente descompensado. O paciente que se cuida, ele pode ser operado como qualquer outro paciente. Perfeito. E agora nós temos mais uma foto de um caso impressionante. Vamos ver. Olha. Rapaz, é a mesma pessoa mesmo? Gente, não é a mesma pessoa, doutor. Caramba. Essa é uma paciente nossa querida, né? Ela foi encaminhada pelo ortodontista, porque ele percebeu que através apenas do aparelho ortodôntico não corrigiria o que ela mais tinha de queixa ali, que vocês podem ver, é o queixinho, né? O queixinho dela é muito, muito para trás. E quando ela sorria também aparecia muita gengiva, né? Além do ronco, né? Além das queixas na articulação temporomandibular. Então nós optamos realmente em fazer a cirurgia ortognática, que graças a Deus foi um sucesso. Ela está super satisfeita, tem quase um ano de pós-operatório, já tirou o aparelho ortodôntico. E é constante, doutor? É constante o tratamento depois do pós-operatório? Tem que voltar lá? Como é que funciona isso? Durante várias semanas, pelo menos uma vez por semana, durante um mês, o paciente tem que ir voltando no consultório para a gente poder ir acompanhando essa questão dos elásticos, né? E depois, a partir do segundo mês, a cada 15 dias, né? E a partir do terceiro mês, uma vez por mês. E depois disso, ela fica somente acompanhamento com o ortodontista. Então é bastante tempo, não é? Você tem se cuidando aí. Tem que se dedicar, tem que querer muito fazer essa cirurgia, porque requer um tempo, requer uma determinação muito grande do paciente. Agora, existem aquelas pessoas que querem milagres, né? O senhor sabe disso. Sempre aí tem. fala assim, fiz a cirurgia, mas eu não vou me cuidar não, entendeu? Eu vou comer meu cachorro quente, comer rapadura, né, no vou comer meu brigadeiro. E essas pessoas acabam tendo complicações realmente, doutor? O que o senhor faz com elas? Puxa a orelha, dá Puxa muito a orelha, elas costumam dar muitos problemas, porque, como eu falei, requer uma rigorosidade, né, no pós-operatório, né, porque não é uma cirurgia tão simples, né, como parece. É uma cirurgia extremamente complexa por lidar com a boca, né, que é a nossa porta de entrada para o organismo, né? E como eu falei, nós realizamos cortes no osso para poder fazer essa cirurgia. Então, se no período ideal de consolidação óssea o paciente sair, né, das orientações e quiser mastigar, aí pode ocorrer uma complicação chamada pseudoartrose, que é como se o osso tivesse cicatrizado, mas não está. Então ele apresenta uma mobilidade. Aí esse paciente tem que realmente ser reoperado. Meu Deus, então vai passar pelo sofrimento novamente. Novamente, Ou se não der a pseudoartrose, também tem grandes chances da infecção, né, que também é um nosso grande vilão aí. Então a higiene oral tem que ser mantida rigorosamente, né, apesar de estar com elástico, né, nessas 3 semanas pós-operatórias, mas tem que ser feita a higiene.
A gente pede que o paciente volte no consultório justamente para isso. Que aí nós trocamos os elásticos no próprio consultório e realizamos a higiene oral também para os pacientes que estão com dificuldade. Perfeito. E agora também, outra dúvida, o senhor falou que tem comida pastosa, né? Que a pessoa acaba comendo. Mas se ela esquecer, assim, sem querer, comer uma comida normal mesmo, uma batata tal, realmente vai prejudicar uma vez só que ela coma? Então, como eu havia falado, durante 3 semanas ela não tem como abrir a boca para mastigar porque vai estar com os elásticos. Né? Então a mordida vai estar realmente bem socada, ela não vai conseguir ter mobilidade. Tá? A gente vai liberando essa dieta pastosa aos poucos. A partir da 3ª, 4ª semana, a gente já deixa o paciente comer uma carninha moída, né? Uma batata bem cozida, um arrozinho. Agora ela só não pode comer o exagero, né? Que é churrasco, né? Essa coisa toda. Uma dobradinha já para ver, né? Dobradinha, quem gosta é o nosso cinegrafista ali. E você está falando muito do elástico. Eu, como uso aparelho, de vez em quando eu uso o elástico e eles também. Mas a pessoa que não usa o aparelho e fez a cirurgia, esse elástico é colocado como? Ele é colado no dente? Então, excelente pergunta. Excelente pergunta. Na verdade, eu recebo muitas perguntas através do Instagram e do Facebook com isso, né? Ah, mas eu não uso o aparelho e preciso dessa cirurgia. Eu preciso realmente botar o aparelho para esse tipo de cirurgia? Precisa, tá? Porque a gente precisa de um alinhamento dentário, um alinhamento e nivelamento dentário para poder a gente corrigir os ossos, né, da maxila e da mandíbula. Sem esse alinhamento dentário, fica muito difícil nós termos um parâmetro, né, ósseo, teleguiado para poder encaixar a mordida. Né? Mas também tem o que a gente chama de benefício antecipado, que é um grande marco assim, para a gente, né? É uma controvérsia, tem muitos profissionais que não gostam, alguns ortodontistas também que não gostam, só que a nossa equipe faz, tá? O que seria o benefício antecipado? Você faz a cirurgia ortognática e depois finaliza com o tratamento ortodôntico. Ah, mas para que existe o benefício antecipado? Para poder você reduzir o tempo de tratamento do paciente. Tá? Tem paciente que não tem tempo, né? Paciente que vai começar a faculdade, né? Tem paciente que passou no emprego ou vai se alistar, aí não tem esse tempo de tratamento, 2 anos de pré-operatório com tratamento ortodôntico para depois fazer cirurgia. Então essa é uma possibilidade que tem, mas ainda assim tem que estar pelo menos com o aparelho instalado na boca para a gente poder fazer o benefício antecipado. Tá? Mas vale ressaltar que são apenas alguns casos muito específicos e muito bem planejados. Show de bola. Doutor Bruno, a gente quer agradecer muito a presença do senhor. Obrigado por nos ajudar a tirar as dúvidas aqui, tanto nossa como da galera de casa. Tá bom? Vamos pedir para o senhor deixar seus contatos, redes sociais e como é que a galera faz para falar, entrar em contato com você. Meu Instagram é Dr. Bruno Chagas, né? De Doutor Bruno Chagas, @Doutor Bruno Chagas no Instagram. O Facebook é Bruno Chagas, tá? O nosso site é www.cdf.com.br, CDF de Centro de Deformidades da Face. O telefone daqui do Rio é 21 2161 0948. Show de bola. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Se quiser voltar, as portas estão abertas. Ótimo, tá bom? Muito obrigado. E agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho tem meia maratona para você. Não sai daí, tá? Estamos esperando e aproveita, liga pra gente, tá bom?